Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre visão tradicional, visão de processo, tá? Eu sou Leandro Jesus, da Academia do Auditor. Se você gosta do tema, nos acompanhe em mais esse vídeo. Bem, pessoal, como eu disse, né, hoje nós vamos falar sobre visão tradicional e visão de processo nas empresas, tá? É um tema muito discutido, um tema que gera muitas evoluções de pensamento, brainstorming, sobre qual que é o momento correto da empresa migrar para uma visão de processo. E nos dias atuais, isso está sendo cada vez mais demandado nas empresas, tá? Facilita com que os profissionais se interajam melhor, se comuniquem melhor, tá? A visão de processo, ela abre a mente para uma sintonia de pensar mais em indicadores de performance, controles, relatórios gerenciais, visão do sistema como um todo, como uma máquina, uma engrenagem única, tá? Eu tenho um material que eu preparei para vocês e, como sempre, vamos iniciar nossa apresentação, tá? Como eu disse, né, visão tradicional, visão de processo, eu convido vocês no primeiro momento para acessar o nosso canal, se inscrever e clicar no sininho para que vocês recebam as notificações e vamos ao tema. Mas antes de iniciar com a comparação, né, os contrapontos entre visão de processo e visão tradicional, é bom falar do que é o conceito de processo. Então, assim, tem algumas explicações, né, alguns conceitos são bem claros, né, então qualquer que seja nosso posicionamento hierárquico, nós temos um negócio dentro de uma empresa, você tem um processo. Então, qualquer tipo de trabalho que uma empresa estiver realizando faz parte de um processo. E o processo ele é formado por o resultado da articulação de pessoas, sistemas, controles, instalações, equipamentos, recursos, tudo que permeia uma organização é um processo. Tá? Então, para vocês visualizarem de forma mais clara, né, a questão conceitual, então, para produzir um bem, um serviço, necessitamos de construir um processo. Então, você tem que introduzir, você tem que ter um fornecedor, você tem que ter alguém que processe essa informação e para que alguém receba, que é o cliente. Então, isso tudo é uma engrenagem que funciona e é um processo, conceitualmente. Na verdade, nós somos prisioneiros das estruturas que desconhecemos. Então, quanto mais nós desconhecemos as estruturas, as empresas ou os processos, nós nos tornamos reféns dessas estruturas. Então, qual que é a ideia? A ideia é mudar o mindset, a ideia é mudar o pensamento e cada vez mais migrar para uma estrutura que tem uma visão mais horizontal, uma visão de processos organizacionais. Aqui uma comparação, né? Então você vai ter lá a visão tradicional, que é aquela visão vertical, né? Que está entrelaçada entre as funções da empresa e a atualidade diz, né? O mundo atual diz que você tem que migrar para uma visão mais horizontal, uma visão que os processos se comuniquem, se interajam. Tá? Essa imagem é muito interessante porque, basicamente, né, podemos melhorar o processo, né? As pessoas sempre dizem nas empresas, né? Não podemos falar agora, estamos muito ocupados, não temos tempo para melhorias de processos ou para desenhar processos. Nós temos outras demandas mais prioritárias e mais importantes. Isso vai acarretando de você continuar tendo essa visão tradicional nas empresas, onde você tem alguns atributos, né, como, por exemplo, o foco, que na visão tradicional ainda continua com aquela lógica do chefe, né, antiga, ultrapassada, onde cada vez mais você precisa de ter uma visão para o cliente, para o produto final. O segundo é o relacionamento primário, onde a visão antiga, tradicional, é a cadeia de comando, né? Quem manda mais é o quem dá a ordem, quem delega, e a visão atual é a relação entre clientes e fornecedores. A terceira é a orientação, que a antiga era uma visão hierárquica e atualmente pede que tenha uma visão mais de processo. A antiga é o atributo, né? Quem toma a decisão, que era a gerência. Hoje todos os participantes sentam na mesa, fazem um brainstorming, trocam ideias, expõem suas ideias. Então, esse contraponto, ele ultrapassa o tempo, né? E aí, quando você expande a estrutura, você começa a identificar o real problema de você trabalhar numa situação de um silo funcional, onde você tem todas as áreas e a informação ela precisa correr entre as áreas e o foco final, no final do dia, são os clientes. Tá? Então, você tem uma relação de fornecedores, a empresa ela processa a informação,
se comunica, produz o produto ou serviço e chega até o cliente. E aí tem uma frase muito clássica lá, né, que a visão por processo procura entender o que precisa ser feito e como fazê-lo. Né? Então, não é mais aquela questão de hierarquia de ordens, né? E aqui um paradigma muito clássico aqui, né, que a visão funcional, tradicional, ela pensa sempre em resolver problemas, de ter um chefe, de executar tarefas, de atividades empregados, né? Onde a organização por processo, ela pensa em melhoria contínua, quebra de barreiras, teoria das restrições, gerenciamento com participação, fluxo dos processos, processo de atendimento ao cliente, multifuncional, né? Profissionais, você pensa como um todo. Aqui uma visão para vocês entenderem que uma organização ela tem o comercial, engenharia, PCP, produção, ou as diversas áreas no tipo de segmento, onde quem demanda sempre é o cliente, você vai ter que produzir algo para esse cliente. Tá? Um outro exemplo aqui é essa visão aqui da chaminé ou silo funcional, né? Que você tem a chefia lá no alto, você tem um cliente que precisa receber um produto seu e você tem um processo a ser construído. Então, as pessoas envolvidas olham sempre de dentro para os seus departamentos, né, e para cima, para a sua chefia, esperando uma ordem, esperando um direcionamento, onde, independente desse direcionamento, essas pessoas tinham que procurar a comunicação e a direção dentro da empresa, na visão de processo, em busca do melhor produto para os seus clientes. Né? E porque, assim, os processos, na verdade, que se interagem com os clientes, ele busca o quê? O produto seja confeccionado da melhor forma, que tenha uma boa geração do pedido e o ciclo para que isso chegue no tempo hábil, que os pedidos sejam executados de uma boa forma, nesse exemplo, né? E que o cliente tenha satisfação e um bom atendimento. Né? Isso migra e estende para qualquer tipo de empresa e de processo. E os demais processos? Os demais processos, como RH, financeiro, jurídico e outros processos, eles servem como suporte para que essa engrenagem ela funcione. Né? Então, aqui, qual que é o caminho para o sucesso? O caminho para o sucesso é onde os processos começam e sempre caminham com duas palavras clássicas, né? Que tem que ser organizado e em conjunto, tem que ter sinergia. E organizado nada mais é do que dispor de um desenho específico e concreto para que tenha um desempenho e um produto sem muita improvisação, tenha um planejamento, e o conjunto que tem a sinergia e as pessoas trabalham como um todo e não criam aquela figura de adversários. Tem que ser uma equipe que tenha sinergia e olhe para um bem único. Aqui alguns elementos que formam a organização, né? Você tem o processo, a tecnologia, as pessoas, o cliente, e numa visão antiga, você tinha um processo de tecnologia e o chefe, e aí você não tinha foco, tá? Você não tendo foco, você não causa ou não cria o equilíbrio, que o equilíbrio no processo, ou uma visão de processo, para o cliente, ele cria valor. Uma visão de desequilíbrio, ela cria e gera custos, e isso não é bom para a organização. Então, toda organização, ela está em busca de uma mudança cultural, que é promover o trabalho em equipe, um sistema gerencial bem descentralizado, onde as pessoas consigam se movimentar, e a quebra de paradigma da visão por função, pensamento sempre na visão como um todo, uma visão holística. Tá? Algumas dicas de ouro aqui, né? Então, primeiro, defina o seu processo, padronize o seu processo, saiba controlar para que você trate as anomalias e possa gerenciar o seu processo. E assim, as dicas de ouro, na verdade, na visão de processo, identifique os seus pontos críticos do seu processo, elimine as situações de retrabalho, construa uma memória organizacional, cultura organizacional, elimine gargalos e entraves, teoria das restrições, né? Tem uma classificação das operações por responsabilidades, reduza custos, você vai ter maior agilidade no seu processo, vai ter como monitorar, gerenciar e criar bons indicadores. Essa é a lógica, essa é a visão de processo. Indicações de livro, Gestão por Processo, do José Oswaldo, do Tadeu Cruz, Manual para Gerenciamento de Processos, o Antônio Cury, Organizações e Métodos, uma visão holística de um todo, e aqui 2 pontos, uma reflexão sobre a gestão de processos, são as minhas indicações de livro de hoje. Eu convido vocês mais uma vez para visitar o nosso canal do YouTube, Academia do Auditor. Eu sou Leandro Jesus, hoje nós falamos sobre visão tradicional e visão de processo. Vamos pensar no futuro? Vamos pensar com visão de processo? Meus amigos, até a próxima, um grande abraço a todos.